acho que sim, porque pode chamar de qualquer coisa, síndrome de Peter Pan, tanto faz. Mas eu gosto muito, eu botei na abertura do Papai é Pop 2, na abertura do livro, eu botei essa frase que eu adoro, do Kurt Vonnegut, que é: eu nunca parei de me deslumbrar com a vida como uma criança de 8 anos de idade indo para a escola numa manhã de primavera. Quer dizer, a criança de 8 anos, 7 anos, 6 anos, ela está olhando para o mundo deslumbrada com as cores, com a força da natureza e, mais do que isso, com a capacidade inventiva e criativa que uma criança tem de fazer conexões com a vida real e com a fantasia, de ressignificar as coisas, de dar nome para as coisas que ela não sabe quais são, porque uma criança, basicamente, é um grande cientista que ainda não criou atalhos neurais, não criou formas de simplificar o pensamento, então tudo é complexo e interessante. E as explicações infantis muitas vezes nos dão um novo significado para as coisas que a gente já toma como padrão. Isso se desdobra para a vida profissional também. Tem alguns estudos que mostram que quando você está olhando para o seu funcionário e valorizando o que ele está fazendo, o seu funcionário se sente compelido ou pelo menos valorizado a fazer aquilo com mais afinco, com mais dedicação. Então, o tempo todo eu noto que a brincadeira, que a capacidade de colocar jogo na sua vida, né, ela te deixa mais feliz, realizado e facilita a sua vida. Então, a gente não entende por que depois de adulto a gente perde completamente a criatividade. Eu acho que a melhor coisa que no ambiente empresarial, corporativo, foi a inovação das startups, que são empresas muito jovens e muito focadas em aproveitar justamente essa inventividade, essa criatividade, essa nova solução para um problema antigo, e elas terem sido tão bem-sucedidas. A inovação, ela passa pela capacidade que você tem de ressignificar coisas, que é uma característica infantil. Então, desde muito cedo, eu me envolvi com tecnologia. Na faculdade de jornalismo, desde muito cedo, me envolvi com internet e com empresas que estavam tentando redesenhar o jornalismo. E nos últimos 10 anos, trabalho com startups. E acho que foi a melhor coisa que aconteceu para o meio corporativo, esse sucesso de startups, que são empresas mais infantis, mais brincalhonas, empresas que lidam com o business, com a grana, com os projetos empresariais, os projetos corporativos, de uma forma mais brincalhona, ou seja, que transforma. Vou dar alguns exemplos, tá? Então, startups falam muito em prototipagem. Prototipagem nada mais é que você pegar uns papelão e construir um robô, cara, que é algo que as crianças adoram fazer e que você aplicar isso pro dia a dia de uma empresa, de um escritório, vai tornar as pessoas mais criativas, vai tirar as pessoas desse conforto de pensar o óbvio, né? Você pergunta para um adulto o que ele é, ele vai dizer: eu sou engenheiro, ele vai se resumir a profissão. Você pergunta para uma criança, ela vai dizer: sou o Batman, sou o Homem de Ferro, sou um dinossauro. Ela vai estar o tempo todo criando. E hoje em dia a gente, graças a essa chegada das startups, a gente vê chefes loucos por inovação, por criatividade, por equipes criativas e não entendendo porque a gente, depois de ouvir tanto não de professor, tanto não de pai e mãe, tanto não do próprio chefe, não é criativo, não consegue pensar fora da caixa. É porque a gente, desde muito pequeno, é treinado para não ficar quieto, não conversa com a pessoa, né? Tipo, ouve muito não mexe aí, não sobe aí que você vai se machucar. A gente não incentiva as crianças a continuarem criativas, a continuarem inventivas, a continuarem montando robôs. E agora, de uma hora para outra, todos os chefes querem esses funcionários que são os montadores de robôs, que conseguem ver soluções novas em situações complicadas, em situação de crise e tudo mais. Então, acho que foi a melhor coisa que aconteceu para o ambiente. Eu, como sempre fui ligado a isso, acabo palestrando e falando sobre esse assunto, e acho que sim, influenciando pessoas a trazerem mais brincadeira para o ambiente de trabalho. Eu acredito que o bom humor, que é a brincadeira, melhor não aceita a resposta óbvia quando a gente está lidando com o humor, né? E a gente sempre quer uma coisa diferente. Enquanto isso, na empresa, sempre que alguém pergunta como é que a gente vai resolver esse problema, a gente sempre responde da forma mais óbvia, mais
fraca possível, né? Como é que a gente vai vender mais? Atendendo com qualidade, criando produtos para maior eficiência, né? A gente tem um monte de tagline, de sloganzinhos, né, padrão, que são sempre os mesmos e que, enfim, não contribuem com o business, com o negócio. Então, acho que quanto mais a gente puder pensar como uma criança, mais a gente vai estar contribuindo pro crescimento da nossa empresa, da nossa marca, da nossa profissão e também da nossa realização pessoal.